Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Arroz, Feijão e Clima. Eu sou a Mariana Grilli, jornalista e idealizadora do canal que se propõe a falar sobre a relação entre agronegócio, segurança alimentar e mudanças climáticas. E agora, com o apoio do Clima Info, a gente quer conversar com você e te explicar quais são os temas que a gente precisa estar mais conscientes, discutindo, ter pensamento crítico sobre temas que têm a ver com a nossa comida, com o nosso poder de compra e com o futuro do clima, do nosso país e do planeta. Como que o grande agronegócio e a agricultura familiar se equilibram dentro do país. Como que é possível fazer com que a balança comercial da agricultura empresarial continue sendo muito forte, porque é importante para a nossa economia, mas ao mesmo tempo políticas públicas sejam fortalecidas para a agricultura familiar, para a distribuição da alimentação e para um preço mais justo para o brasileiro. A gente está falando do futuro da comida no país do agronegócio e é importante a gente discutir isso com mais lucidez, com mais base em dados, em ciência, sobretudo em ano de eleições. Então a gente se junta com o Clima Info exatamente para promover mais esse diálogo. Então fica o convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais, se inscreve no canal no YouTube, os vídeos em formatos longos vão ser publicados a cada 15 dias, mas vídeos curtos são publicados toda semana para a gente manter essa relação aqui e falar um pouquinho todo dia sobre o que acontece lá fora do nosso país, mas que reverbera aqui e como que a gente, em ano de eleição, precisa aprender a eleger melhor os nossos candidatos, exatamente porque eles são a ponte entre o que acontece fora e dentro do nosso país, quando a gente fala de acesso a recursos, políticas públicas e o preço do nosso alimento e o futuro do clima e do uso da terra do nosso Brasil. A maioria dos brasileiros não tem noção, mas quando uma guerra estoura do outro lado do planeta, a inflação de alimentos e o nosso prato de comida pode sentir os efeitos em poucas semanas. Só para a gente ter uma noção, quando a guerra lá da Rússia e da Ucrânia em 2022 estourou, foi o que a gente viu aqui no Brasil. O Brasil importa cerca de 85% dos fertilizantes usados na agricultura. Imagina que a gente usa muito fertilizante para dar conta de toda a produção de grãos aqui no Brasil e também de pasto, porque embora ele vá alimentar o gado, o pasto é uma cultura que precisa nascer, que precisa crescer e que precisa de fertilizantes para isso. Dados da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é atrelada ao Ministério da Agricultura, mostram que 70% dos fertilizantes usados aqui no Brasil vão para 3 atrizes principais: a soja, a cana-de-açúcar e o milho. Essas 3 culturas juntas demandam muito fertilizante porque são as 3 culturas principais ou estão entre aquelas. Mas outros cultivos também, como o café ou o algodão, por terem uma grande área produtiva, também usam uma grande quantidade de fertilizantes. O que a gente precisa entender é que os fertilizantes nitrogenados são feitos à base de petróleo. Então eles vêm de combustível fóssil. E é por isso que a gente precisa entender que é uma agenda que está conectada à agenda da produção de alimentos, de produção de grãos, com a agenda climática. Porque não dá para falar sobre descarbonizar o setor produtivo, descarbonizar a agricultura, se os fertilizantes nitrogenados continuam sendo a base de petróleo. Daí a relação direta entre o petróleo, as guerras e o preço dos alimentos.
Em 2022, a Rússia, então principal fornecedora de fertilizantes do Brasil, colocou restrições sobre as exportações do adubo. Isso gerou um choque severo na oferta global e elevou os preços dos fertilizantes em até 63%. Daí, como reflexo, a inflação de alimentos aqui no Brasil encerrou 2022 com alta acumulada de 11,64% no IPCA, o que significa que o preço da comida aqui no Brasil foi pressionado pelos custos de produção, especialmente nos grãos e nos insumos para a ração animal, além também de ser influenciado pelos gargalos globais de logística nessas cadeias de suprimento. Poucos meses atrás, a guerra entre Estados Unidos e Irã também influenciou no Estreito de Hormuz, naquela parte do planeta onde passam os navios petroleiros. E isso também influenciou muito e continua influenciando os preços aqui dentro do Brasil. Os preços da ureia dispararam, ultrapassando a marca de $710 por tonelada no ano passado. E outros adubos registraram altas mensais superiores a 30% em algumas regiões do globo. O choque foi sentido nos custos da safra 2025-2026 aqui no Brasil, e ainda coincidiu com fenômenos climáticos e pressões do mercado global de carnes. O índice de inflação de alimentos consumidos em domicílio aqui no país registrou fortes altas nos hortifrutis, como a batata e o tomate, diretamente dependentes do uso de fertilizantes nitrogenados. E aí fica a grande questão: será que a gente realmente propõe para o mundo segurança alimentar se o Brasil é tão dependente assim de fertilizante? Se a gente está tão volátil assim com a questão da geopolítica e da crise climática e de tudo que está acontecendo no mundo inteiro, será que a gente está tão seguro assim da nossa alimentação e da alimentação que a gente propõe para o restante do mundo? Acho que não, né? E aí é que a gente precisa amadurecer essa discussão e entender que existe muita política pública que fala sobre fertilizantes, sobre a produção nacional, sobre a indústria nacional, mas muitas dessas discussões estão em Brasília, sendo discutidas somente por alguns atores interessados, quando na verdade eles deveriam estar falando desse assunto conosco, com os consumidores, com quem faz as eleições acontecerem. É por isso que essa nova série do Arroz, Feijão e Clima quer fazer essa união entre a gente discutir agronegócio, segurança alimentar e agenda climática em ano de eleição. Será que a gente sabe o que realmente está sendo discutido sobre estes assuntos lá em Brasília? Será que os nossos políticos têm estofo o suficiente para dar uma canetada e decidir o futuro do nosso alimento, o futuro do nosso clima, como que as políticas públicas brasileiras conseguem abarcar, por exemplo, tanto os grandes produtores que fomentam a balança comercial, mas também os agricultores familiares, que são aqueles que colocam o arroz, o feijão, a batata, o alface na nossa mesa. O Brasil é muito complexo e é muito difícil a gente conseguir chegar em ações políticas que acabem abarcando e atendendo a todo mundo, a todo tipo de produtor rural. Mas é por isso que a gente tem que estar de olho em quem a gente elege nas eleições. Quem que é esse corpo político brasileiro? Será que ele tem maturidade para discutir como que uma guerra na Rússia e na Ucrânia influencia o mercado de petróleo e traz ainda mais volatilidade para o agronegócio brasileiro? E se a gente começar a pensar numa indústria nacional de fertilizantes? Mas não qualquer indústria nacional, mas aquela que prioriza exatamente a matéria-prima que não seja derivada de petróleo. A gente tem no Brasil, por exemplo, o Plano Nacional de Fertilizantes, que foi criado lá no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia e que tem uma projeção aí para que em 2050 o Brasil consiga ser mais independente na produção de fertilizantes.
O ponto é que, embora, claro, seja muito bem-vindo, né, uma mobilização para a produção nacional de fertilizantes, é interessante, é importante e, na verdade, é urgente que a gente comece a entender a matéria-prima desse fertilizante. Porque dentro do Plano Nacional, né, o chamado PNF, esse Plano Nacional de Fertilizantes, existe então metas para o Brasil ampliar a produção e ao mesmo tempo diminuir, por exemplo, gases emitidos pelos fertilizantes, pelos adubos, pelos insumos. E aí a gente começa a entender que é preciso não só olhar para a robustez da indústria nacional, mas também de onde será tirada a matéria-prima. Só para a gente ter uma noção, a Petrobras ela está muito citada, né? Ela é muito citada nesse PNF. E aí existe essa mobilização, então, da estatal de retomar plantas industriais que já vem acontecendo em 3 estados do Brasil. A gente está falando de Paraná, Bahia e Sergipe. Então, essa atividade industrial, olhando para os fertilizantes nacionais, já é uma realidade. Mas isso ainda está longe de ser o suficiente para realmente atender a demanda nacional. Isso significa que a gente precisa olhar para essa independência do Brasil considerando a matéria-prima, ou seja, deixar de usar o petróleo, deixar de usar o combustível fóssil e começar a investir nos biofertilizantes. O Brasil já sabe trabalhar os biofertilizantes. Vamos lembrar aqui que a nossa Maria Ângela Hungria, pesquisadora da Embrapa, recebeu o que é considerado o Nobel da Agricultura exatamente pela ciência de fixar nitrogênio no solo sem uma gota de petróleo. É uma ciência, é um estudo, é uma capacidade que o Brasil já sabe, já tem. Se a gente já tem a pesquisa, a ciência, o campo, o produtor querendo usar insumos mais baratos, mas também mais sustentáveis, o que realmente está faltando para destravar essa agenda de biofertilizantes? Como que você e eu, enquanto eleitores, conseguimos participar mais dessa discussão sobre os biofertilizantes, a indústria nacional, o incentivo a produtores utilizarem esse tipo de produto e então, com uma indústria nacional e produtos mais sustentáveis, a possibilidade, a probabilidade da gente ter uma agropecuária mais sustentável é muito maior. E se a gente tem algo mais sustentável, isso significa que vai sustentar literalmente de uma forma em que todos nós consigamos ser beneficiados. Então, o produtor tem uma atividade mais sustentável, agredindo menos o meio ambiente, e é isso, né? Menos dependente de insumos internacionais, mas nós, enquanto consumidores, também conseguimos ter um consumo mais sustentável, sabendo que a origem, a matéria-prima lá do nosso alimento, da batata, do feijão, do alface, de todo o solo que usa fertilizante, que seja um biofertilizante para nossa comida ser mais sustentável. Então, é por isso que a gente vai discutir mais aqui no Arroz, Feijão e Clima essa relação entre o agronegócio, as políticas públicas, a agenda climática, a formação de preço dos alimentos e o fim do uso de combustíveis fósseis nessa nossa agenda. Porque não há como falar de agropecuária sustentável sem olhar para os insumos, sem olhar para o fim do petróleo, assim como não tem como a gente querer um alimento mais barato, mais acessível, lutar pelo fim dos desertos alimentares, se os produtores não têm às mãos insumos que realmente cabem no bolso e fazem bem para a terra. Esse é um dos assuntos discutidos no contexto da Lei dos Bioinsumos. A Lei número 15.070 de 2024 é um marco legal que diz respeito à produção, ao uso e à comercialização de bioinsumos agropecuários no Brasil, sendo considerada uma conquista, pois agora esse tipo de produto
passa a ser tratada de forma diferente ao agrotóxico. O problema é que a regulamentação da lei está parada. A expectativa era que acontecesse até o fim de 2025, e a demora do governo em tratar essa pauta tem desagradado a indústria nacional e atrasado a agenda que une produção e meio ambiente. Você consegue entender mais desse contexto da Lei dos Bioinsumos em episódios anteriores disponíveis aqui no canal do Arroz, Feijão e Clima. Na hora que você for para a urna pensar em todos os candidatos que a gente tem no Brasil, né, e em diferentes cargos também, o que será que esse candidato está propondo? Como será que ele está olhando para os fertilizantes, os biofertilizantes, em baratear a nossa comida, em facilitar os custos do produtor rural? Tudo isso está conectado e é importante a gente saber que tudo isso tem relação com a agenda climática. Se guerras entre Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Irã já deixam o mercado do petróleo mais volátil ainda, com tantas idas e vindas, sobe e desce de preços, o fator climático também pressiona mercados e também precisa ser visto com inteligência de mercado, com algo que vai fazer diferença na tomada de decisões de líderes e de políticos e, portanto, vai fazer diferença também na nossa tomada de decisão, não só enquanto consumidores, mas como eleitores. Então a gente conta com você para esse e outros episódios chegarem em mais pessoas, para que a gente tenha consciência de que o agronegócio precisa ser mais discutido pelos políticos de uma forma que o público seja realmente bem informado e esteja com condições de votar sabendo os planos dos governantes e o que será feito. Afinal de contas, está faltando a gente se perguntar e conseguir respostas para uma pergunta muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexa. Qual é o plano de Estado que o Brasil tem para o agronegócio? Nas próximas décadas, quando a gente está falando de algo que é tão grande para a economia do Brasil, mas que ao mesmo tempo está tão distante dos consumidores, porque está faltando diálogo, está faltando comunicação e está faltando explicar para o brasileiro o que o Brasil de fato quer do agronegócio a curto, médio e longo prazo. Será que a gente vai saber ser este país de uma agropecuária sustentável, que tem aí como grandes exemplos a transição energética ou a legislação ambiental das mais respeitadas no mundo? A gente vai seguir para esse lugar do agroambiental, que sabe dialogar e conversar entre o agronegócio empresarial e a agricultura familiar, entre a formação de preços no mercado internacional das commodities, mas a formação de preço do arroz e feijão aqui no Brasil? A gente vai conseguir ter uma sociedade bem informada sobre tudo isso para conseguir traçar os próximos passos e o rumo desse agro que cresceu tanto em tão pouco tempo? Ou será que a gente vai continuar tratando esse setor como algo distante quando convém, mas muito próximo quando convém? E o Brasil é um ator-chave internacionalmente para discutir isso, sobretudo pela ótica da agricultura tropical. Então, se tudo isso ainda não fizer sentido para você, é só pensar no teu prato de comida, porque o arroz, o feijão, a carne, a batata e tantos outros ingredientes do nosso prato brasileiro, eles estão diretamente ligados com os insumos que vão na terra, mas também com a chuva, a seca, o clima que vem do céu, e a gente está aqui no meio precisando saber dialogar mais sobre isso. Então, de novo, fica o convite para você seguir o Arroz, Feijão e Clima em todas as plataformas e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!